Glórias a Deus. Nesse segundo período, estamos tratando sobre o estudo do livro de Abacuque, fazendo um breve resumo sobre o livro de Abacuque. Falamos que ele se deu num período de grande luta e tribulação. Falamos que Abacuque, ele era um profeta contemporâneo, pregou na mesma época em que Ezequiel e Jeremias. Falamos que na época de Abacuque não havia respeito pelas leis de Moisés. As pessoas elas agiam como no início do livro de Juízes, fazendo o que era conforme a vontade deles. Abre Juízes, por favor. Juízes, capítulo 1, cadê? Cadê o texto? Perdi o texto. Esquece, Juízes. Esqueci. Eu estava procurando um texto que não está aqui, mas o texto de Juízes que eu queria falar é um texto que diz que as pessoas elas agiam segundo o seu coração e não segundo a vontade do Senhor. Falamos que Abacuque, ele é um livro que nos ensina a sermos pessoas de oração, porque Deus, ele nos ouve. Em Abacuque capítulo 1, verso 1, aparece que é o oráculo que o profeta Abacuque recebe com forma de visão. Então, Abacuque, ele vê a destruição de toda a sua terra, dos seus familiares, através de uma visão. Falamos em Abacuque capítulo 1, verso 2, a frase célebre dele, até quando? Em que ele reclama porque ele ora e Deus não responde. E ele várias vezes vai ao tempo de oração e o que acontece é que ele não recebe a resposta de Deus. Em Abacuque 1, capítulo 1, verso 3, Abacuque questiona Deus ainda sem resposta. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver opressão? É como se Abacuque olhasse para Deus e falasse assim: o Senhor está me mostrando uma coisa que eu estou vendo. Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor permite que o teu povo, que é um povo justo, que vive no meio desse povo, continue sendo oprimido? E ele fala: a destruição e a violência estão diante de mim, não precisa o Senhor me mostrar absolutamente nada, porque eu estou vendo. É real para mim isso. Não há necessidade do Senhor me mostrar através de visão, porque eu estou vendo. Em Abacuque 1,4, ele ainda continua falando com Deus: por esta causa. Que causa? Porque o Senhor não faz nada. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque está falando que a pior coisa que um justo pode fazer é buscar a justiça, porque sempre a decisão vai ser contrária a ele. Sempre a decisão que a justiça tomar vai ser uma justiça baseada numa justiça perversa. Não importa ter uma lei correta, não importa ter a Torá dizendo como agir e como fazer, porque as pessoas elas não fazem. E aí começa a se esboçar, que é o que nós vamos tratar, a resposta divina. O Senhor, ele ouvira pacientemente a queixa do profeta. Ele ouve a minha queixa, ele ouve a sua queixa com muita paciência. Talvez nós, se tivéssemos na posição de Deus, nós já teríamos nos eliminado pelo grau das nossas queixas, pelo teor das nossas queixas. Mas Deus, ele ouve pacientemente a queixa do profeta. Ele ouve pacientemente a minha queixa e a sua queixa. Visto ser a resposta divina dada a uma pluralidade de pessoas, Deus ele não fala necessariamente
com uma pessoa individual, mas ele fala com uma pessoa que é representante de um grupo de pessoas em especial nesse texto de Abacuque. Abacuque não é apenas uma pessoa que está clamando, todos os justos que moram naquele lugar estão clamando pela ação divina de Deus. Abacuque era visto como um porta-voz de um grupo de pessoas, em vez de simplesmente ele apenas. Ele não está reclamando das suas coisas, dos seus problemas, das suas dificuldades. Ele está reclamando do problema dos outros. Em nenhum momento Abacuque fala: ó, eu fui maltratado, a lei para mim não valeu. Não, ele está falando que sobre os outros. E é uma reclamação que ele não faz reclamação dos outros para os outros. Ele faz a reclamação dos outros para Deus, quem pode resolver. A resposta às queixas do profeta é surpreendente, como nós vamos ver no verso 5. É interessante observar que de modo algum o Senhor questiona a análise de Abacuque com respeito às circunstâncias reinantes na nação. Em nenhum momento Deus vai falar assim: não, Abacuque, você está errado. Como ele confrontou Jó e falou assim: por que você está falando isso para mim? Quem é você para me falar isso? Com Abacuque ele não faz isso. O Senhor concorda com a acusação contra o comportamento do povo. É uma testificação de Deus. A violência, ela impera. A injustiça, ela impera. Litígio, contenda entre as pessoas, pilhagem, pessoas roubando do pobre, pilhagem, perversão da justiça é o quadro da nação de Israel. Talvez o quadro da nossa nação brasileira. A gente vê tudo isso acontecendo e a gente fala: Deus, até quando? Até quando? A concordância do Senhor a todos esses relatos vai desarmar o profeta. É como se você tivesse nas suas orações falando: Deus, olha esse povo corrupto, olha esses políticos corruptos, olha essa situação. E Deus fala: eu estou vendo. Eu sei do que você está falando. Eu concordo com você, você está vendo muito bem. Essa situação vai desarmar o profeta. Ele já não vai mais poder afirmar que o Senhor não vê a corrupção da terra. A agonia do profeta vai encontrar a plena simpatia da parte do Senhor a respeito do sofrimento dos justos. O Senhor conhece e simpatiza com aqueles que estão rodeados pelos perversos. Deus sabe que nós estamos rodeados por políticos perversos sobre autoridades perversas. O caráter da revelação do Senhor se relaciona com a grandeza da resposta divina. A resposta que Deus dá vai ser uma resposta, como nós falamos no intervalo anterior, uma resposta de sabedoria. O Senhor sabe o problema muito mais profundo que o profeta, porque o conhecimento dele é inescrutável, imensurável. Qualquer coisa que nós queremos achar que nós sabemos, Deus sabe mais. Numa medida exponencialmente, geometricamente, aritmeticamente, à medida que você quiser de multiplicação, Deus sabe mais. O Senhor sabe o problema mais profundamente que o profeta, e a sua solução para o problema será esmagadora. Como uma preparação para manifestar a sua resolução a esta injustiça, o Senhor vai usar o versículo 5. Abra aí, Abacuque 1:5. Abacuque, capítulo 1, verso 5. Deus respondendo ao profeta: vede entre as nações. Primeira coisa que Deus fala é: olha para as outras nações. Olhai, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Ele abre a resposta para o profeta falando: se prepara que você vai ver o que eu vou fazer. Você não vai ver nada similar em outro lugar. E as pessoas, elas não vão acreditar que eu fiz isso.
Deus não é nenhum alarmista. Mesmo assim, ele reúne pelo menos 2 palavras de alerta nessa frase para despertar aqueles que vão receber. Vede, olhai. O profeta havia apresentado um problema. A resposta divina será de natureza tão esmagadora que até mesmo esse tipo de alarme não é excessivo em preparar o povo para a sua recepção. O anúncio do juízo iminente, prestes a acontecer, que lhes sobreviria, recebe vigor extra no fato que ele ocorre sem introdução. Nenhuma fórmula do tipo o Senhor respondeu dizendo, ocorre. Deus se dirige diretamente ao povo através do profeta, sem nenhuma fórmula de preparação. O chamado para se pôr de prontidão, no verso 5, está no plural. Abacuque, não é só você que tem que se preparar, mas é todo o povo. E no verso 6, como nós vamos ver, o orador declara que está suscitando uma nação estrangeira para julgar todo Israel, e ele começa a dar o pano de fundo do que vai ser a ação dele. Ordena-se ao povo pactual de Deus que assista a tempestade, levantando-se, que a observe atentamente à medida que avança e se aproxima, e que se espante ante a força com que ela finalmente irá se chocar contra o próprio Israel. O que Deus está falando é, olha como você olha para uma tempestade chegando, uma tempestade que vem para destruir, tempestade de vento, de chuva forte, de raios, e vocês não vão poder fazer absolutamente nada. Não há casa que possa proteger, não há abrigo que possa proteger, apenas observa. Salmos 48, 11. Salmos 48, verso 11. Pode ler, Glenda, por favor? Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos seus juízos. Interessante. Deus ele abre esse verso 5 com uma declaração de terror. E Salmos 48, 11 fala que quando estiver perante a esse juízo, você tem que se alegrar. Alegre-se, ó monte Sião. Exultem, ó as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Qual que é a relevância, ou qual é o entendimento em você se alegrar com uma situação de destruição como essa que vai ocorrer? É diferente para os filhos e para os que não são filhos. Para os que são filhos há esperança. O Senhor, apesar de vir com força, Ele sempre resgata aqueles que são seus. Sempre resgata aqueles que são seus. O nosso Brasil está em caos. A nossa política está em caos. A economia em caos, tudo em caos, saúde, tudo em caos. E quando Deus vier, em um momento Ele vai vir. Não sei se vai ser agora, com essa eleição, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20, não sei. Mas um dia, não só no Brasil, Ele vai vir e vai colocar as coisas em ordem. Em Apocalipse diz que quando a ação de Deus ocorre, as pessoas elas correm procurando a morte, e a morte foge. A pessoa não tem outra solução a não ser tentar morrer para sair daquele suplício. Mas Deus não permite que elas morram. Não permite. E para os filhos? Para os filhos há esperança. Para os filhos sempre há uma saída. Por 7 caminhos vem a dificuldade, e por 7 vão embora. Para os salvos. Sim? Se entendi bem, então você está dizendo que nesse mundo caótico a gente pode vislumbrar
momento de memória estabelecido por Deus. Um momento? Um momento de melhora. Não um momento de melhora. Nunca. Só piora. O que acontece é que o conforto aumenta. A visão aumenta. Uma pessoa que está com um câncer, ela vai olhar para aquele câncer não como a destruição dela, mas como a aproximação dela perante o seu Senhor. É o que falta no mundo hoje. A esperança. Não de um dia melhor. Não vai melhorar. Não vai melhorar. A economia não vai melhorar. Pedofilia vai aumentar. Homossexualismo vai aumentar. Tudo vai piorar. Porque é a reta que está caminhando para a destruição que Deus falou que vai acontecer. Agora, como você olha para isso? É aquela velha piada. Não é piada, né? Velha ilustração. Esse copo, lógico que está mais vazio, né? Mas ele estaria meio cheio ou meio vazio? É a diferença entre uma pessoa entrar... Perspectiva. É a diferença entre uma pessoa que entra em depressão e a que não entra. Entre a pessoa que pega um revólver e dá um tiro na cabeça e aquela que fala assim, não, alguma coisa vai melhorar. E não é ignorância, não é fatalidade. Não, eu vou viver aqui porque... Não é isso. É a certeza, chama-se fé. Certeza de algo que você não vê. Cumprimento da palavra para a volta de Cristo. Sim, é o que eu falei. É a reta da direção, da linha mestra que o Senhor está fazendo. No fim, as pessoas teriam o seu coração esfriado. Eles ficariam mais furiosos, mais irados. E não vão encontrar saída. Não encontram saída. Por isso que as pessoas fazem o que fazem, porque elas estão procurando algum tipo de alívio ao coração. As drogas vão aumentar, a violência vai aumentar. Esse tipo de discurso no meio de um povo ímpio, o cara sai dali e se joga no meio de um ônibus, na frente do ônibus. Por isso que aconselhamento bíblico é para cristão. Se você fala as verdades bíblicas duras como são para pessoas que não têm conhecimento, você mata elas. Que pastor no capítulo 2 de Abacuque... Não avança não, hein? Não avança não. É só falar o que você falou. Não avança não. No versículo 4, falando que o justo viverá pela sua fé. Então, como essa questão, né? Que o mundo a cada dia vai só piorar, está sendo um cumprimento da volta de Cristo. Então, para a gente que é por fé, quanto mais bebermos de Deus, mais plenitude sentimos, mais satisfação, mais esperança, mais as coisas celestiais, amor, paz. Enquanto para ele está sendo destruição, a gente vivendo pela fé, mais plenitude sente. E quando você não se dedica às coisas do Senhor, mais você sofre. Mais você sofre. É uma matemática que ela não é humana. Quanto mais você se despojar, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você tem. E o mundo quer o quê? Acumular. Acumular. Quanto mais eu tenho, é mais garantia para o futuro. Não é. Não é. Mas agora, Salmos 48:11, alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Mas agora a palavra do Senhor se volta contra eles. Espera um pouquinho. Agora a palavra está voltando contra o próprio povo, mas nunca contra os remanescentes de Deus. Mesmo dentro do povo de Deus, há os remanescentes. São aqueles que são verdadeiros. A palha, o joio, no meio do trigo, ele existe. E eu não estou falando em você estar numa igreja evangélica ou não estar, a diferença entre você estar numa igreja evangélica ou você estar na Umbanda, não é isso não. Eu estou falando dentro da igreja e dentro da igreja. Para algumas pessoas é melhor que ela fosse para o mundo, vai lá dançar Macarena, vai lá para Salvador, do que ficar dentro da igreja, granjeando juízo sobre a vida dela. Porque ela ouve, sabe que está errada e continua fazendo. Continua fazendo.
A nação de Israel não ouvira as leituras do Senhor, que castigaria Israel com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. O Senhor, ele falou assim: eu vou fazer. Deuteronômio 28, 28. Menísia? O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Não é o diabo. Não adianta você falar, está amarrado. Não adianta você pôr a culpa no Lula, no Bolsonaro, no Amoedo, sei lá quem quer que seja que vai assumir aí. Não adianta. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Está falando com o povo de Israel, que é o contexto desse texto de Abacuque. O povo está achando ruim por quê? Ele falou que vai fazer isso. Você não ouve o que está sendo ensinado? O Senhor, ele dá a direção e fala: faça isso, segue esse caminho, ouve as minhas instruções. Não, eu quero fazer a minha vontade, quero fazer o meu querer. Ah, é? Então tá, você vai fazer a sua vontade? O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Vai diminuir a sua paz, vai acabar a sua paz. Não é o que o profeta está vivendo. Não tem paz. O evento particular por meio do qual Israel seria admoestado, afinal tinha de ser visto não como exemplo de brutalidade humana. Não é a ação humana. O que nós estamos vivendo no nosso Brasil não é brutalidade humana, é a ação de Deus. Quando a gente vê essa situação saindo do controle em todas as áreas, é Deus agindo e mostrando. Igreja, desperta! Paulo, Rosângela, Menísia, Edilene, Chile e Glenda, desperta! Vai até quando essa história? Em achar que é segunda-feira, você acorda, vai lá, escova o dente, prepara o café, leva as crianças para a escola, vai, daqui a pouco faz almoço, volta, à noite vê a novela, e aí dorme, acorda no outro dia. Até quando vocês vão achar que é isso? Até quando, pastor Paulo, você vai achar que eu te coloquei nessa condição de você ter seu ministério tempo integral para você viver o que você vive, fazer o que você faz? Até quando? Vai continuar assim? Eu aperto mais, eu aperto mais, eu aperto mais. É aquela coisa que a gente acha que, nossa, eu segui a Deus, eu realmente era uma serva de Deus. E uma coisa que eu tenho visto é... Porque a sociedade prega, somos fortes, somos autossuficientes, eu faço tudo, então é minha capacidade, é tudo. E assim, no meu acreditar, a lógica de Deus é a total dependência, que sem Jesus a gente não consegue fazer nada. E assim que ele fala mesmo, sem mim nada podeis fazer. Então assim, né, eu olhar para trás da minha vida cristã e ver assim, né, antigamente, a serva de Deus, eu fazia as coisas, e eu estou vendo agora assim que simplesmente toda a vida, né, é a dependência de quem sempre foi, né, e é pela graça mesmo, assim, né. Às vezes o seu desejo é uma coisa, né, mas aí de repente o Espírito Santo te move e você faz uma coisa, te leva além, de fazer uma coisa que na sua força, assim, né, você não faria. Então, assim, a gente sempre viveu pela graça e às vezes a gente não está com os olhos fechados, né, não vê isso, assim. Então, porque Deus está nos chamando a reconhecer que é total dependência, nunca foi autossuficiente. Nunca foi. Parte do caráter maravilhoso desta obra de Deus é que ela seria realizada durante a vida dos ouvintes desta profecia. Esse evento que Abacuque está ouvindo é um evento que vai ocorrer nos dias dele, ele vai estar vivo para enxergar. Não é algo que simplesmente ele ouve de falar,
nós estamos vendo com os nossos olhos patentes o que está acontecendo na sociedade hoje. E se a gente sair um pouco do nosso meio, do nosso centrinho, a gente vai ver que a situação está muito pior do que a gente imagina. A rapidez na execução do juízo é característica da atividade do Senhor ao longo dos tempos. Embora extremamente paciente e tolerante para com os pecadores rebeldes, o Senhor não é lento, uma vez que determinou que a iniquidade do povo havia enchido a medida e que a hora do juízo chegou. Quando Deus disser basta, basta. Então, nossa, minha dúvida, então essa falta de paz no mundo é por nossa desobediência. Desobediência dos filhos de Deus. Não é do povão aí não. É a minha desobediência, a sua desobediência. A situação da sociedade hoje é reflexo do que você é como mulher e como advogado. Como eu sou como pai de família e pastor. Essa é a resposta de Deus para essa sociedade. Então, com todo respeito, entendeu? Não adianta a gente ficar levantando bandeiras, a gente tem que mudar em nós. Não adianta eu querer uma mudança se eu não dedico 10 minutos de leitura da palavra por dia. Eu não consigo, não dá, não estou com vontade, estou com sono, eu tenho que levar meu filho para o colégio. Não adianta. Aí depois que a situação ocorre, a resposta é uma resposta de Deus a essa nação. Os governantes que nós temos são os que nós merecemos. Mas então quer dizer que do jeito que o Brasil está, ou as outras nações, se o povo nessas nações servissem a Deus, o Brasil seria abençoado? Não tem a ver, os que não servem a Deus, o pecado deles não interfere? É por causa do povo de Deus não viver uma vida santa? Nós influenciamos a sociedade. Falta espiritualidade nas nossas vidas. As pessoas não veem Deus em nós, Menízia. Então, a sociedade, Deus, claro. Dos outros que ainda não Claro. Até porque se você for crente mesmo, você vai influenciar o ímpio e ele vai se converter. O que acontecia quando os demônios, pessoas endemoniadas, contemplavam a figura de Cristo? E o que acontece hoje? Quando as pessoas ímpias, quase que endemoniadas, elas estão na nossa frente. Elas acham que você é colega deles. E nós agimos dessa maneira. E aquilo que eu falo, não é as coisas grandiosas. Não é você ser candidato a ser nada, não. É na tua casa. É o básico do básico do básico. Esse negócio da tua casa, para mim, confunde tudo. Porque tá bom que eu tenho, né, minhas falhas, não faço devocional todos os dias, não estudo a Bíblia também. Mas, assim, minha conduta, meu comportamento é cristão. É cristão comparado com o quê? Comparado com o quê? Com outros cristãos e não com Cristo. Compara a sua vida cristã com Cristo e me diz se está certo. Não. Ué, mas é esse o padrão, Edilene? É esse o padrão. Esse é o padrão. Mas a gente não é progressivo esse padrão? Progressivo em que velocidade? Isso é uma coisa que a gente já conversou. Se você tem capacidade de andar 500 por hora e está andando a 1 por hora, é bom? Tá certo? Agora, se você tem capacidade de andar 1 por hora e você está andando a 1 por hora, tá ótimo. As pessoas, elas vão mudar? Não necessariamente, mas você está fazendo a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Sim, tá bom. Então, eu vou pegar seu exemplo. Estou andando a 1 por hora. O ideal seria que eu andasse a 500. Não sei qual é a sua velocidade, Tá. Só você e Deus que sabe. Tá bom. Mas que seja mais do que 1 por hora. Se eu acelerar e as pessoas se meterem na frente, eu passo por cima? Você está comparando uma situação espiritual com um carro? Não estou entendendo que comparação você quer executar. Eu estou falando sobre crescimento espiritual. Você está falando em você estar dirigindo e alguém parar na tua frente? Como assim? Não entendi. Ele falou 1 por hora. 1 por hora
agora. Não, eu estou fazendo uma analogia simbólica, eu não tenho como fazer uma comparação espiritual. Sim, mas você entendeu o meu exemplo? Eu passo por cima ou eu buzino, espero a pessoa sair para eu continuar? Não tenho resposta para você. Isso vai depender do quê? Do grau de intimidade que você tem com Deus. Ele vai dar direção para você o que você tem que fazer. Cada pessoa vai receber uma direção em cada situação. Agora, se a pessoa não tem relacionamento com Deus, ela vai ficar nessa. Será que eu buzino? Será que eu passo por cima? Será que eu retorno e vou para outro lugar? É a decisão humana. E aí não sai nunca do lugar. Eu acredito sim, esse versículo da igreja. Você, cada vez mais a gente, na intimidade, né? Quanto mais se aproximando de Deus, seguindo o exemplo de Jesus mesmo, né? Morrendo para nós mesmos e a vida de Jesus vai exalando. Né? E as pessoas ao seu redor vão sendo contagiadas, entendeu? Você morrendo e deixando Cristo sair de você. Entendendo que esse sair de você não é você para você. Porque senão você vai ficar gordo espiritualmente e você não faz nada. Sempre põe em prática. Tem que ter prática. Você tem que colocar as coisas em prática, que é o que o Tiago fala. Coloque em prática. Agora a pessoa ela fica só lendo, meditando, orando. Vai fazer alguma coisa? Não dá. Ora, e não faz nada. As pessoas elas não são alcançadas como um perfume que você passa. O perfume de Cristo ele é exalado quando eu vou à pessoa e faço algo prático. Não adianta eu ficar aqui, a Shirley está com fome, eu tenho comida em casa e eu fico orando, Deus, manda comida para tua filha. Não, eu tenho que pegar o prato e ir lá. E é isso que não tem dentro da igreja. As pessoas não querem fazer nada. Querem vir na igreja, senta, ouve e vai para casa. Aí está buscando intimidade. Intimidade do quê? Intimidade do quê? Conhecer a Deus por conhecer a Deus. Mais um diploma na parede. O profeta Abacuque havia orado, desejando algum tipo de purgação do elemento perverso da nação. E é isso que a gente quer. Deus tira o ruim da nação. Tira o joio. Se Deus for tirar o joio da nação, o primeiro que vai tirar é você. Porque não sobra. Se a gente for medido nas nossas medidas, nas nossas possibilidades, imagina as suas capacidades como estão sendo subotimizadas. Imagina a sua capacidade em falar, em ministrar, em ajudar, está sendo superutilizada, subutilizada ou não está sendo utilizada. E a gente fica querendo que Deus purgue a nação, purga a família. Senhor, tira, arruma esse familiar. Senhor, traz ele para o Senhor. O que você está fazendo em relação a isso? Quanto tempo de oração você dedica? Quanto tempo realmente de ação prática você dedica para que essa situação mude? O profeta Abacuque havia orado desejando algum tipo de purgação do elemento perverso da nação. Mas a resposta divina fala de uma devastação tão completa que espanto ainda maior invadiria a mente piedosa do profeta. Talvez ele venha a destruir esse Brasil. Talvez ele permita que a religião muçulmana entre nesse país e faça algo. Misericórdia é a nossa ação. A ação dele, ela é contínua. Nós somos tardios em agir. O Senhor, quando ele fala cansei, e é um cansei como uma comparação humana, porque não tem isso dentro da característica divina, ele vai e faz. Implanta aqui um regime de um governo liberal, ou então implanta aqui um governo totalmente autoritário a nível do islamismo, fecha-se as igrejas, e as mulheres vão começar a ter que usar de burca, e aí você vai reclamar o quê? Se você teve tempo de fazer, você não fez nada. Fica só filosofando. Só engordando. A verdade é que não tem pra onde correr, a responsabilidade é nossa. E a responsabilidade é nossa. Eu fico pensando... Porque é o não culpado. Eu fico admirando assim, né? Porque aqui a gente tem um contato cristão com muitos crentes um com o outro. E eu admiro muito o exemplo de Daniel. Eu tenho um livrinho que eu tenho lido esses dias sobre Mardoqueu, né? Lá o tio de Esther, a princesa lá. Que, gente, os dois são em um
lugares que eles estavam pagãos, onde eles não tinham sinal visível nenhum de Deus e fidelidade a Deus. Né? Então eu fico admirada, né? Como eles conseguiram? Para a gente é fácil, né? Ver vários outros que estão juntos conosco, nos ajudando. Agora, num lugar onde você não vê Deus em lugar nenhum. Situação é a mesma, Menízia. Situação é a mesma, Menízia. Esse pseudo Deus que existe é pseudo, não é real. Esse monte de igreja que tem aí não é real. Não é real. É como você ir na igreja da Coreia, lá do norte. Tem igreja cristã lá. Não é real a igreja que está lá. As pessoas que estão andando com a Bíblia debaixo do braço não são reais. Não são pessoas que estão realmente dispostas a ouvir um discurso como o que eu fiz hoje para vocês. Eu quero que eu fale para você assim, olha, tá tudo certo, olha, vai entrar, vamos aí, vitória, entendeu? Não vai acontecer isso. Não vai. Exemplos que a gente, assim, pelo menos aqui no Brasil, em lugares assim, ou outros lugares como o Brasil, a gente tem alguns exemplos nas nossas vidas que a gente vê como exemplos de servos. Agora, às vezes, lugares como esse, como Daniel, Mardoqueu, outros assim, que não via ninguém para se inspirar, para ajudar, para se apoiar, para juntos irem. E eles precisavam de quem se eles tinham contato com Deus? Eles tinham Deus, Menízia. O problema é que a gente não tem Deus. Você acha que Daniel estava preocupado? Ou ele chamava alguém para fazer as 3 orações por dia dele, mesmo Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. Eu sei, mas é porque assim, tem momentos que bate o cansaço de você estar ali, assim, Deus sustenta, renova e tudo, mas tem horas que aquela pressão toda, daquele mundo ao seu redor, totalmente pagão. Mas nós vivemos num mundo totalmente pagão. Nosso mundo, Brasil, hoje, ele é pagão. Não importa que tem uma igreja aqui, uma aqui atrás, outra lá, tem a presbiteriana ali, não importa. As pessoas não vivem como? São apenas estruturas, mais nada. Continua sendo pagão. Leva o discurso que você ouviu hoje para outra igreja. Tem eu dou aula lá em Riacho Fundo, eu estou dando em Riacho Fundo. Tem um pastor que é ex da Assembleia de Deus, a gente começa a falar, fala assim, ei pastor, se você fosse falar esse tipo de coisa lá, ele fala assim, os caras falam que eu estou desviado. As pessoas não acreditam neste Deus que nós estamos lendo em Abacuque. É que nem quando o católico vai ler e vê lá falando sobre imagem e escultura, ele pula. A gente lê esses textos bíblicos, as pessoas leem e pulam. É muito mais fácil eu falar da campanha de Daniel, que está lá nas igrejas, não sei das quantas aí. Todas as igrejas começaram a campanha de Daniel. Que campanha de Daniel? Onde está isso? Não, mas eu quero a campanha de Daniel, quero a minha prosperidade, a minha vitória. Nós vivemos em meio a um mundo pagão. Independente de ter igrejas para todo lado. Independente de você ligar e falar assim, eu sou cristão. Cadê os frutos do cristianismo? Fruto? Cadê o fruto? Lê a Bíblia? Ora? Age? Não. Não é cristão. Não é cristão. É como a gente vê a ideologia de gênero. Então quer-se dizer que a mulher que tem o órgão sexual feminino não é mulher. Não é mulher. O homem que tem o órgão sexual masculino, ele não é homem, ele é homem. Não adianta eu pegar para um cachorro, o cachorrinho. Não, você não é cachorro, você é um leão. Não é, é um cachorro. Cristão, ele é aquele que vive como cristão. Ou busca viver como cristão. E conforme você vai crescendo, você fica mais vistoso o seu cristianismo. Mas os princípios, eles existem. Seja primeiro para o novo convertido, seja para aquele que tem 30, 40 anos de idade, de cristianismo. E eu não vejo as pessoas como cristãs. Não vejo. As pessoas não dão prioridade para o cristianismo. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê o resto? E elas vão ouvir. Cadê o resto? Cadê o compromisso de chegar no horário? Aonde está? Mostrar que pelo menos nisso você é cristão. Mas não deu. Eu fiquei vendo ontem um filme até tarde. Estava muito quente. Eu perdi a hora. Aonde está a mostra do cristianismo? Porque não é a me honrar. É a figura de Deus. Deus.
Se você não consegue chegar no horário sabendo que Deus está esperando você, você se acha cristão? É isso? É nesse nível de cristianismo que eu estou falando. Eu não estou falando em você entregar a sua vida, em você entregar a sua casa. Estou falando no básico. Básico. Você acordar e ter um tempo de leitura, um tempo de oração, de você ir para a casa do Senhor uma vez por semana, e chegar no horário, perguntar se pode ajudar em alguma coisa. Aí sim é o cristianismo básico. Se a gente não consegue fazer isso, como é que a gente pode achar que a gente vai mudar a sociedade? Achar que o cara ele tem que não pode roubar o dinheiro da merenda. Não, nós não estamos fazendo o básico. Como é que o cara que é ímpio vai fazer o básico? Não vai. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, porque nos colocamos, Pai, muitas vezes como Abacuque, perante as situações, Pai, que ocorrem na vida. Nós, Pai, nos envergonhamos perante o padrão de Cristo e o padrão que nós temos nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor, Pai, nos constranja, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós possamos ser realmente uma marca nesta geração, que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, na nossa casa, nos nossos afazeres. Em nome de Jesus. Amém.